Olá pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho de expressões algébricas cujos termos não são necessariamente monômios, tá? Vamos para os exemplos aqui e vamos analisar o procedimento que nós temos que adotar em cada uma dessas expressões. Então, primeiramente, a gente tem aqui, ó, vamos ver adição e subtração, tá? Como é que nós faríamos a adição dessas expressões aqui? Por exemplo, adicionar a expressão raiz de x com raiz de x. Essa expressão ela não é necessariamente um monômio porque ela tem o símbolo da raiz. Raiz indica uma operação que eu tenho que fazer, né? O problema é, eu estou somando uma raiz de x com uma raiz de x. E aí, como é que fica essa soma? É como se eu tivesse aqui o coeficiente 1 antes de cada raiz. E aí eu tenho 1 raiz de x mais 1 raiz de x, o meu resultado ficaria 2 raiz de x. Outra situação aqui, ó. 2 raiz de x mais 3 raiz cúbica de y menos raiz de x mais 2 terços raiz cúbica de y e vamos fazer essa soma, essa adição. Então, primeiro, o que nós vamos ter que analisar nessa situação aqui? De novo, eu chamo a atenção, eu não tenho monômios, né? Isso aqui é uma operação, raiz cúbica de y é uma operação que eu tenho que fazer. Raiz quadrada de x é uma operação que eu tenho que fazer. Então, o primeiro passo, eu vou juntar os termos semelhantes, esse cara com esse cara. Né? Os dois são iguais. A raiz de x, raiz de x. Só que aqui eu tenho 2 e aqui eu devo 1. 2 menos 1 vai dar 1 raiz de x. Vou fazer a mesma coisa com esses dois aqui, ó, esse e esse, ó. 3 raiz cúbica de y mais 2 terços raiz cúbica de y. Então vai ficar mais, abre parênteses, 3 mais 2 terços, fecha, raiz cúbica de y. Eu indiquei a soma do 3 com 2 terços, porque aqui eu vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum. Então eu vou ter aqui, ó, raiz de x mais, o mínimo é 3, 3 dividido por 1, 3, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2, 2. 9 mais 2, raiz cúbica de y. 9 mais 2 é 11, e aí eu tenho a minha resposta, raiz de x mais 11 terços, raiz cúbica de y, tá? Então, no caso de adição e subtração, a gente sempre vai procurar somar ou subtrair termos que são semelhantes, tá bom? Prestem bastante atenção nesses detalhes. E faz a operação normalmente. Então, ó, eu juntei o 2 raiz de x com o menos raiz de x. Eu juntei esse 3 raiz cúbica de y com 2 terços raiz cúbica de y. Né? E aí cheguei no resultado final. É uma expressão, né, que tem operações de raiz, que tem radical, e eu finalizo dessa forma. Tá joia? Bom, vamos para a próxima. Multiplicação e divisão. Como é que eu faria multiplicação e divisão com situações desse tipo? Vamos ver aqui na primeira situação. Simplifique a expressão. Raiz de s y elevado a menos 3 que multiplica raiz de 2, raiz de s ao cubo y. Então chama a atenção de vocês pelo mesmo princípio, né? Não necessariamente isso aqui é um monômio. Aqui eu tenho expoente y elevado a menos 3, né? Um expoente negativo. Mas como é que eu vou fazer esse procedimento? Por exemplo, tem algum número aqui para mim multiplicar por raiz de 2? É como se fosse o número 1 aqui antes. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Agora eu vou multiplicar as letras. Então eu tenho raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de s vezes raiz quadrada de s ao cubo é uma raiz quadrada de s elevado a 4.
Conserva a base, que é o S, somos expoentes. E agora? Y elevado a menos 3 vezes Y elevado a 1. Vai dar Y elevado a menos 2. Conserva a base, somos expoentes. Menos 3 mais 1 dá menos 2. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Raiz de 2 vai continuar raiz de 2. Raiz quadrada de S à quarta dá S elevado ao quadrado. Posso dividir aqui por 2 e divide aqui por 2. Acaba a raiz, você vai ficar com S elevado ao quadrado. Y elevado a menos 2. Esse aqui é o resultado final, tá? Acabou. Dá para fazer mais alguma coisa nesse resultado final? Se você quisesse ter feito isso aqui, ó, raiz quadrada de 2, S ao quadrado sobre Y ao quadrado, simplesmente você inverteu por conta do sinal de menos, também estaria correto, tá? Vamos para outra situação, o 9, né? 9 está falando assim, ó, simplifique essa expressão. Eu tenho 2A ao quadrado C ao cubo sobre 15B elevado a 4, que multiplica 30B elevado a 6 sobre 4A ao quadrado C. Bom, primeiro passo, né? Eu vou resolver essas potências, né? Todos os dois estão elevados ao cubo. Deixa eu confirmar aqui. Todos os dois elevados ao cubo. Isso mesmo. Isso aí. Se é uma multiplicação e está todo mundo elevado ao cubo, eu posso ficar somente com um expoente 3. Já vai facilitar muito a minha vida. Então eu vou ficar com isso, ó, vezes isso, elevado ao cubo. E vou colocar aqui, ó, 2A ao quadrado, C ao cubo, 15B elevado a 4, 30B elevado a 6, 4A ao quadrado, C. E eu vou começar a simplificar numerador com denominador, ó. 30 dividido por 15 dá 2. Ó, C ao cubo dividido por C sobra C ao quadrado. A ao quadrado com A ao quadrado eu cancelo. Posso cancelar esse 2 com esse 4, sobra 2. B elevado a 4 com B elevado a 6, sobra 2. Esse 2 com esse 2 eu cancelo. Nossa, Ronan, que bagunça. O que sobrou para mim? Sobrou C ao quadrado aqui nesse numerador, ó. C ao quadrado, B ao quadrado. Isso que sobrou em cima. E aqui embaixo, sobrou nada, eu cancelei todo mundo. Isso aqui é igual a C elevado a 2 vezes 3, 6. B elevado a 2 vezes 3, 6. C elevado a sexta vezes B elevado a sexta. Tá joia? Peraí, que eu tô achando que eu esqueci alguma coisinha aqui. Cancelei o C, sobrou um C ao quadrado. Eu acho que eu esqueci algum detalhezinho aqui embaixo, ó. Que era um C ao quadrado. Então, se eu cancelasse esse C ao quadrado aqui com esse C aqui, sobraria C elevado a 1. 3 e o 2, ó, cancelei. Sobra 1 aqui em cima, aqui embaixo cancela os dois. Então, aqui é 1. E aí aqui vai ficar C elevado ao cubo, conforme está aí na resposta. Me desculpa o engano, aqui eu esqueci um quadrado lá em cima, tá bom? Então as simplificações vão acontecer em cima e embaixo. Eu vou recapitular essas simplificações aqui em cima, ó. Eu fiquei com o cubo aqui do lado de fora. Ó, esse expoente 3 aqui fora. Eu cancelei o 2 com o 4, sobrou 2. O 15 com o 30, sobra 2. 30 dividido por 15 é 2. Né? A ao quadrado com A ao quadrado. C ao quadrado com um C ao cubo, sobra uma letra C em cima. B à quarta com B à sexta, sobra um B ao quadrado aqui em cima. Olha lá, ó, C elevado a 1. E aqui em cima sobrou B elevado a 2. Porque esse 2 com esse 2 eu também posso cancelar. C elevado a 1, B elevado a 2 elevado ao cubo. Certo?
1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Faça o processo aí novamente, tenta fazer o passo a passo, sempre simplificando o numerador e denominador, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou enviando outro vídeo.